Nós estamos recebendo aqui o presidente da FIEMS, a Federação da Indústria do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen. Claro, sempre muito importante esse assunto com relação à indústria no estado de Mato Grosso do Sul, crescendo, o que é importante, não é? Porque sempre quando se fala em Mato Grosso do Sul, as pessoas falam, poxa, mas lá é soja e boi. Hoje não é mais somente soja e boi. E é importante saber que o estado ele vem crescendo, que as indústrias se instalando e, mais importante do que a instalação, trazendo dinheiro para o estado de Mato Grosso do Sul, também ao mesmo tempo gerando empregos. Hoje uma discussão muito grande no nosso país, não é, presidente, com relação à geração de empregos, e Mato Grosso do Sul conseguindo, os empresários aí chegando, trazendo indústrias para o estado. É muito importante neste momento muito difícil do nosso país. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, Carmen Sestari, Sérgio Cruz. Bom dia, ouvintes da capital. É claro que esse resultado de empregos, esse resultado de desenvolvimento do setor industrial, ele tem um trabalho. Esse trabalho ele vem sendo conduzido a quatro mãos. Tem participado desse trabalho o governo do estado, a Federação das Indústrias, os municípios, as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, a bancada federal, todos com um compromisso só, né, de a gente fortalecer essa atividade que é a indústria, que é importante. Ela é sazonal, ela traz segurança, e nessa linha eu entendo que o estado vem avançando bem, né? A indústria vem liderando aí na geração de empregos. Os primeiros números positivos, inclusive, a nível de Brasil, na geração de empregos, foi a indústria do Mato Grosso do Sul, ou seja, é um passo importante para o desenvolvimento do nosso estado. Essa indústria ela tem se instalado hoje em vários municípios, ou seja, deixou de se concentrar em uma só região. Então, é um passo também importante levar o desenvolvimento para o estado como um todo, e nós precisamos persistir, continuar, avançar nessas ações que levam ao desenvolvimento, e eu tenho a convicção que nós vamos passar essa página triste da política e avançar para esse Brasil que todos queremos. A gente tem visto em números a atividade econômica já dando sinais de recuperação, né? Nos últimos 6, 8 meses aí nós já recuperamos em termos de Brasil mais de 1 milhão de empregos. Nós contabilizamos 14 milhões de desempregados, que é muita coisa. Estamos hoje na casa dos 13 milhões, mas eu entendo que com a evolução que já tivemos em leis, inclusive com uma reforma trabalhista, permitem que as empresas possam contratar mais, e eu entendo que é um avanço para todo o Brasil essas ações de desenvolvimento, em particular no nosso querido Mato Grosso do Sul. E olha, presidente, não é só a boa vontade do empresário, né? Vou me instalar lá no Mato Grosso do Sul. É necessário também os incentivos fiscais, porque o empresário faz conta, olha, Mato Grosso do Sul, como é que é o estado, faz o levantamento, o conhecimento do estado com relação, inclusive, não é, a asfalto, como é que está, os municípios, mas também com relação aos incentivos fiscais, porque não é só Mato Grosso do Sul que oferece, os outros estados também, e aí entra na briga os outros estados e, claro, o empresário faz conta. Como é que está hoje o trabalho Mato Grosso do Sul, Federação da Indústria, para que possamos trazer aí novas indústrias através dos incentivos fiscais? Então, muito bem colocado que esses incentivos fiscais todos têm, não é uma particularidade do Mato Grosso do Sul. Então, a chamada guerra fiscal de todos os estados está exatamente nesta frente. Então, como todos têm esse mesmo produto, inclusive nós precisamos redefinir um novo modelo de industrialização do estado. Então, eu tenho conversado com o secretário Jaime, tenho conversado com o governador Reinaldo, com o secretário Riedel também, e recentemente com o próprio prefeito Marquinhos Trade e seu secretariado, de políticas que a gente precisa adotar daqui para frente para a atração de empresas do setor industrial. É uma grande fonte, é uma grande frente de desenvolvimento, e nós precisamos de políticas claras, né, para que essas empresas venham para o estado. Da mesma forma que nós já trouxemos até hoje, temos grandes produtos a serem trabalhados. Nós precisamos organizar os distritos industriais, nós precisamos organizar o que temos de melhor hoje, o gás natural, nós precisamos utilizar a energia, né, que temos também
em abundância, energia de biomassa, que são geradas, a grande maioria, pelo setor sucroenergético. Ou seja, vamos juntar todos esses benefícios, água em abundância, né? Temos a particularidade do gás de 2019, que entrando para o Mato Grosso do Sul, nós teremos um preço diferenciado. Então, essa soma de produtos que nós temos hoje para ofertar, para criarmos aí uma grande frente de desenvolvimento da indústria, para atrairmos essas empresas para o Estado e aí regionalmente trabalhar isso, é um grande desafio. Agora, sem sombra de dúvida, os incentivos eram preocupação, né? Os incentivos do Mato Grosso do Sul, bem como de todo o Brasil, os estados vinham questionando um ou outro, né, a legalidade. Todos nós sabíamos que um dia nós teríamos um problema com o judiciário, inclusive ações como a súmula 69, que estava no Supremo Tribunal Federal, para ser julgada a qualquer momento, trazendo grandes chances de julgar os incentivos fiscais ilegais, e nós, empresários, hoje, né, temos que pagar aí 5 anos retroativo desse benefício que muitas vezes o empresário nem sabia que deveria ser convalidado pelo CONFAS e não foi. Então, o Congresso Nacional aprovou em agosto, foi sancionado pelo presidente Temer, dando 6 meses para que a gente pudesse mandar para o CONFAS todos os nossos incentivos fiscais do Estado. E desta forma, o Estado também, na renegociação das suas dívidas com a União, se comprometeu a criar um fundo de equilíbrio fiscal e que esse fundo adivinha dos incentivos fiscais. Foi um acordo nacional e, desta forma, o Estado de Mato Grosso do Sul também queria implantar este fundo e nós negociamos bastante com o governo esse projeto. O governador Reinaldo foi sensível aos empresários da indústria, são cerca de 1.200 termos de acordo. Nós entendemos que simplesmente aumentar o imposto, não cuidando das particularidades de cada empresa, dos investimentos que fizeram, na geração de empregos que foram pactuados, ou nos próprios faturamentos, na regionalização, no setor que poderia estar comprometido pela crise. Então, tem uma série de argumentos e de fatores que acabaram gerando uma grande discussão com o Estado para que a gente não tivesse um imposto linear prejudicando, por exemplo, setores que poderiam estar muito comprometidos com a crise, tendo que arcar ainda mais com o imposto. Então, esse projeto que deve ser apreciado na Assembleia nos próximos dias, no nosso entendimento, foi muito bem construído, de uma forma que permite que todas as empresas tenham oportunidade de se legalizarem, inclusive os decretos, né? Nós temos muitos decretos que também contemplam aí vários setores, cerca de 12 mil empresas hoje são beneficiadas com decretos de benefícios. Então esses decretos também serão apreciados, as empresas terão a oportunidade de aderirem a essa repactuação e convalidação desse benefício e terão a oportunidade de aderirem, que é a grande diferença. Então, o empresário que não quiser aderir, ele não precisa aderir. Lembrando que, caso ele não faça a adesão, ele está sujeito, no nosso entendimento, a uma penalidade que pode acontecer. É uma ameaça? Não. Mas se você tem, por exemplo, um incentivo fiscal que vence em 2028 e não quer fazer adesão para não pagar o fundo, que é de 8% a 15%, né? Não concordando com isso, em 2028 o seu incentivo fiscal finda. E o Estado não pode mais renovar, né? Então é um negócio que o Estado está propondo. E é desta forma que nós trabalhamos o projeto. E ele aderindo, ele tem o seu incentivo fiscal de 2028 para 2033, ou seja, ele recebe mais 5 anos de benefício fiscal. E os que têm decreto também têm a oportunidade de irem a 2033 em praticamente todos os setores e numa condição de legalidade, ou seja, amanhã ninguém pode questionar que este ou aquele decreto não foram convalidados pelo CONFAS. Presidente, com relação ao refis, né, o governo tem um projeto de refinanciamento fiscal que está em tramitação, aliás, iniciando a tramitação na Assembleia Legislativa. O governo federal já tem, me parece que já uma medida provisória do refis nacional. Até que ponto esses refis ajudam, né, beneficiam as empresas? Até que ponto esses refis
estimulam, né, a inadimplência? Olha, essa é uma discussão que muitas vezes ela é feita por quem não participa do processo. Sérgio, uma conta muito clara. Uma empresa que não paga o seu imposto, eu posso te garantir que ela não paga porque não tem condições de pagar, pelo menos a grande maioria, por uma condição muito simples. Primeiro, as multas médias são de 75%, adicionados os juros também de mercado, ou seja, quem é que vai deixar de pagar um imposto para sofrer uma multa desse tamanho, juros em cima disso tudo, e ficar devendo esperando um refis amanhã? Lembrando bem que também o Estado deixa pouca oportunidade. Não é simplesmente você parar de pagar e continuar trabalhando normalmente. Com 30 dias, 60 dias de não pagamento, a sua inscrição estadual estará trancada. Você já tem que pagar o ICMS na entrada da sua mercadoria. A sua nota fiscal eletrônica ela já não sai mais. A sua mercadoria não sai mais pela Receita Federal. Então você não consegue ficar um tempão trabalhando. Eu vou ficar 2 anos trabalhando e depois vou esperar o refis. Você não consegue. Primeiro, o tamanho da multa, os juros. E hoje, na condição de tudo eletrônico, a trava que você tem para operacionalizar a sua empresa. Então, não é assim. Eu entendo que quem não está pagando, pelo menos a grande maioria, realmente não tem condições de pagar. E eu entendo que, da mesma forma que foi feito no federal, né, os grandes debates estão acontecendo em cima do refis federal, que nós precisamos, inclusive, ampliar a discussão, porque precisamos de um modelo, em razão da crise, um pouco diferente no nacional. Isso está no Congresso Nacional, né? Nós esperamos que até o dia 29 de setembro seja concluído. E o refis estadual começa a ser debatido hoje na Assembleia. Então, refis é algo importante num momento de crise como esse. Nós estamos conversando com o presidente da FIEMS, o Sérgio Long. Presidente, voltando um pouquinho com relação aos incentivos fiscais. Não é? A população às vezes, puxa vida, mas... Claro, tem os benefícios, mas tem as responsabilidades, ou seja, as obrigações também da empresa. Não é simplesmente, olha, vou me instalar, receber aí os benefícios fiscais e não tenho nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade, inclusive de geração de empregos. E aí... Nós aqui no Mato Grosso do Sul estamos com problemas com relação à JBS, porque não cumpriu e por isso deve perder os benefícios fiscais e devolver dinheiro ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Também não é tão simples assim, olha, chego no Mato Grosso do Sul, recebo aí o benefício fiscal, o incentivo fiscal, mas não tenho nenhuma obrigação. Pelo contrário, aí sim que aparecem as obrigações, as responsabilidades para com o estado de Mato Grosso do Sul e para com a população do nosso estado. Né? A questão do incentivo fiscal também, quando muitos comentam que não conhecem o processo, primeiro dizem, o Estado está renunciando não sei quanto. Primeiro, ninguém renuncia o que não tem, certo? Então você está trazendo uma nova empresa para gerar empregos. Nós temos inúmeras empresas hoje se instalando no Mato Grosso do Sul. Semana passada inauguramos a Latasa, inauguramos lá o frigorífico lá em Corumbá. Então, nós não temos isso. É uma empresa nova, é um novo recurso que chega no Estado. Este benefício que é concedido para essa empresa é para gerar a competitividade. Veja que nós estamos num estado com pouca população. Nós temos 2.700.000 habitantes. Nós precisamos vender esse produto para os grandes centros consumidores. E desta forma, como é que nós vamos levar essa mercadoria produzida aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais? Essa é a questão. Então, o benefício que muitas vezes o Estado abre mão e ganha pouco, mas ganha, gera empregos, que ganha impostos também. Essa massa salarial, ela é receita na energia, ela é receita de ICM no supermercado, ela é receita de impostos nas lojas, ou seja, é a movimentação da economia. Então, o Estado, quando capta uma empresa, quando essa empresa se instala no Estado, este incentivo fiscal gera competitividade. Empresas que não cumprem os seus termos de acordo devem pagar por isso. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas o incentivo da JBS é um contribuinte como outro qualquer, né, que, pelo que se vê e pelos relatórios que apresentaram a CPI, não cumpriram partes dos seus acordos. E onde não cumpriram, eu entendo que o Estado tem que cobrar, não só da JBS, de qualquer empresa, de qualquer contribuinte que não cumpriu o seu termo de acordo. É uma empresa comum, né,
que recebeu o benefício, se instalou no Estado, fez os investimentos, agora parte do seu termo não cumprida, o Estado deve cobrar com rigor o débito que ela tenha com o Estado. Nós abrimos esse bate-papo falando a respeito na FIEMES, trabalho a quatro mãos, então FIEMES e governo do Estado realmente trabalhando para que o Mato Grosso do Sul possa despontar mais e mais no cenário nacional, que é importante, não é? Os maiores investimentos do setor privado do Brasil hoje estão no Mato Grosso do Sul quando se trata de industrialização. Os indicadores mostram que os números também de contratação estão no Mato Grosso do Sul. Nessa condição que o governo do Estado permitiu que nós legalizássemos todos os incentivos fiscais de uma forma moderna, nós já temos um incentivo fiscal muito arrojado, muito moderno, muito adaptado às ações de mercado. Isso, de certa forma, traz uma tranquilidade para o empresário. E uma grande preocupação que eu tinha, não só enquanto empresário do setor industrial que sou, mas também com os nossos associados, era a legalização desses incentivos. Nós teremos aí agora uma grande oportunidade de legalizarmos todos esses incentivos fiscais, né? Isso vai trazer tranquilidade, com certeza vai trazer mais investimentos, principalmente de grandes fundos que reconheciam nas suas áreas jurídicas, muitas vezes, a legalidade do incentivo fiscal. Então, uma grande empresa, quando vinha para cá, por mais que o Estado ofertasse um incentivo fiscal, ele questionava a legalidade, porque não tinha convalidação do CONFAS. Então, muitas vezes, as suas assessorias jurídicas de grandes grupos de investimentos, normalmente se posicionavam: olha, a preocupação com o incentivo fiscal. Isso, a partir de agora, já não vai mais existir. Isso traz mais tranquilidade para todos os investimentos que porventura venham ao Mato Grosso do Sul e também para as nossas empresas já instaladas. Então, é uma grande ferramenta. Nós esperamos que a Assembleia Legislativa imediatamente aprecie esse projeto. Nós temos aí um prazo que já está valendo desde 7 de agosto para nós apresentarmos isso no CONFAS, ou seja, são 180 dias contados de 7 de agosto. Depois da Assembleia Legislativa aprovar, nós teremos 45 dias para essas empresas apresentarem, né, a adesão ao Fórum Deliberativo, que vai, num conselho, deliberar sobre essa prorrogação. Então, não será feito por decreto. As empresas, por exemplo, elas vão fazer uma proposta ao Fórum Deliberativo, que é uma comissão tripartite, são Federação da Agricultura, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, são 3 categorias de trabalhadores e 3 categorias do governo, né, que vão apreciar esse projeto. Embasado na lei que a Assembleia Legislativa aprovar, eles vão fazer um parecer favorável ou não, vão determinar qual o percentual de contribuição dessa empresa e vão sugerir a prorrogação do incentivo ou não. Feito isso, será encaminhado ao governador para sancionar a decisão do Fórum Deliberativo. Então, também num modelo diferente, né, onde o Fórum Deliberativo, formado pela sociedade representada, todos com pareceres jurídicos, embasados na lei, vão analisar aquele pleito daquele empresário. Então, também no modelo diferenciado, dando aí credibilidade ao Fórum. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre, parabenizar pelo trabalho frente aí à Federação da Indústria do Estado de do Estado de Mato Grosso do Sul. Claro, e é sempre importante, não é? E a gente sempre pergunta, nós estamos aí no ano de 2017, no mês de setembro, nós ainda teremos novidades com relação a mais indústrias se instalando aqui no nosso estado ainda esse ano? Olha, nós temos muitas empresas em construção e devemos ter mais umas 2 ou 3 grandes inaugurações esse ano. E com certeza, da mesma forma que avança o emprego na nova modalidade a partir de novembro da lei trabalhista e também da terceirização, nós teremos grandes oportunidades de investimentos com a legalização dos incentivos fiscais. Então, uma nova janela de oportunidades. Nós precisamos trabalhar forte nisso. Eu acho que isso é uma decisão bastante interessante. Temos grandes ferramentas, temos recursos, por exemplo, suficientes hoje para investimentos no FCO, prontos. Hoje nós temos praticamente 1,5 bilhão de recursos do FCO, com juros muito interessantes para investimentos, disponíveis para todos os empresários, capital de giro,
Ou seja, no dia 9, inclusive, vamos fazer um grande evento junto com o Banco do Brasil, levando todas as informações, abrindo mais oportunidades para investimento. Então, eu sei das dificuldades operacionais do Banco do Brasil, todo mundo reclama, tenho que reconhecer, mas eu entendo que nós precisamos avançar com esse produto. O FCO é uma grande frente de desenvolvimento. Final do ano está aí, 13º, férias, mas enfim, eu acho que esse conjunto de ferramentas que temos para o desenvolvimento deve ser aprimorado, e é nesta linha que nós estamos trabalhando com o governo do estado, com as prefeituras, Banco do Brasil, para o desenvolvimento do nosso estado. Conversamos aqui com o presidente da FIEMS, Sérgio Longue, a quem agradeço mais uma vez a participação. Tenha um excelente dia. Um abraço, Marquinhos, um abraço, Carmen Sestari, Sérgio Cruz, um abraço a todos. Muito obrigado.